O milionário árabe chega 3 horas mais cedo em casa e encontra a faxineira no seu escritório privado. Ela se vira, olha nos olhos dele e sussurra: "Fica quieto, não diga nada." O que ela esconde que pode destruir esse homem poderoso? Me conta, de onde você está assistindo? Deixa o like e se inscreve porque o que vem você jamais vai esperar. Quando o trem diminuiu a velocidade entrando na estação de Porto Alegre, Carolina Oliveira sentiu o peso das lembranças pressionar em seu peito como uma mão invisível. Tinha-se passado uma década desde que jurara nunca mais voltar. No entanto, lá estava ela, com uma mala gasta e uma carta amarrotada que trazia o selo da família Al-Mansur. Às vezes o destino nos traz de volta justamente aos lugares dos quais tentamos fugir, como se quisesse nos ensinar que não existem distâncias grandes o suficiente para nos separar do que é realmente importante. O céu gaúcho resplandecia com um azul quase doloroso para os olhos, enquanto o calor de janeiro envolvia a cidade em um abraço sufocante. Através da janela embaçada, os contornos familiares do mercado público destacavam-se contra o horizonte como uma miragem de seu passado. Carolina, 35 anos, com cabelos castanhos presos em um coque desalinhado e olhos verdes marcados por uma década de noites insones em São Paulo, recolheu seus pertences com movimentos medidos. A carta do advogado Mendes era clara. A avó Vitória havia morrido, deixando para ela a antiga fazenda nas colinas da Serra Gaúcha e um pedido que não podia ignorar. "Você não poderá fugir para sempre, minha pequena." As últimas palavras da avó relatadas na carta ecoavam em sua mente enquanto descia do trem. O aroma de bergamota e pão recém-assado invadiu suas narinas, despertando memórias que havia tentado enterrar sob anos de distância e silêncio. Na plataforma cheia, um homem alto com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas segurava um cartaz com seu nome: Rafael Al-Mansur. A última pessoa que queria ver, ironicamente, a primeira que encontrava ao voltar para casa. O filho do antigo sócio de seu pai, o homem que havia herdado o império vinícola dos Al-Mansur, enquanto a família Oliveira perdia tudo. O homem que havia partido seu coração. "Carolina", disse ele com uma voz mais profunda do que ela lembrava. "Bem-vinda de volta." "Este não é mais o meu lar, Rafael", respondeu ela, evitando deliberadamente seu olhar. "Estou aqui apenas para respeitar os últimos desejos da minha avó e vender a fazenda. Nada mais." Um sorriso triste atravessou o rosto de Rafael. "As coisas nem sempre são como parecem, Carolina. Talvez seja a hora de você descobrir isso." Enquanto subiam na Land Rover antiga, a mesma que ele dirigia 10 anos atrás, Carolina sentiu uma sensação inquietante, como se cada quilômetro em direção às colinas da Serra Gaúcha fosse um passo de volta no tempo. Em direção a segredos que ela preferiria deixar enterrados. Em direção a uma verdade que poderia mudar tudo. A fazenda dos Oliveira surgiu repentinamente após uma curva, imponente contra o céu gaúcho. Outrora símbolo de riqueza e prestígio, agora mostrava sinais de abandono. A pintura descascada, as janelas desbotadas, o jardim que antes era meticulosamente cuidado, agora selvagem e indomado. Ainda assim, havia beleza em sua decadência, como uma pintura modernista marcada pelo tempo, mas não menos preciosa. "Vovó Vitória viveu aqui sozinha todos esses anos?" perguntou Carolina, enquanto Rafael estacionava diante da entrada principal. "Não", respondeu ele, desligando o motor. "Ela vivia na casa menor perto do vinhedo. Fechou a fazenda depois do que aconteceu. Dizia que casas grandes precisam de risos e crianças, não de velhas senhoras com muitos arrependimentos." Carolina sentiu uma pontada no coração. Tinha sido ela quem abandonara a avó, convencida de que a família Al-Mansur havia orquestrado a ruína financeira de seu pai, levando-o ao desespero e ao suicídio. Uma convicção alimentada pelo silêncio da própria avó, que nunca havia negado nem confirmado suas suspeitas. O advogado Mendes os esperava na escadaria da entrada. Um homem miúdo com óculos grossos e uma pasta apertada contra o peito. "Senhorita Oliveira, é um prazer revê-la. Sua avó falava muito sobre você." "Não o suficiente para me contar a verdade, imagino", murmurou ela apertando sua mão.
O interior da fazenda estava exatamente como ela se lembrava e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como fantasmas imóveis à espera do retorno dos vivos. A luz filtrava através das persianas fechadas, criando feixes dourados que iluminavam a poeira dançando no ar imóvel. Sua avó deixou instruções muito precisas, explicou Mendes abrindo a pasta. A fazenda é sua, mas há uma condição. Carolina arqueou uma sobrancelha. Qual condição? Você deve permanecer aqui por 3 meses antes de poder vender. E durante esse período, deve catalogar o conteúdo da biblioteca da família e restaurar o pequeno vinhedo atrás da casa. Isso é ridículo, exclamou Carolina. Tenho uma vida em São Paulo, um trabalho, responsabilidades. Não posso simplesmente... Você pode tirar uma licença, interveio Rafael, seu olhar intenso fixo nela. A escola de arte onde você ensina está fechada para as férias, certo? O fato de ele saber tanto sobre sua vida a irritou profundamente. Não é esse o ponto. Por que a vovó me imporia algo assim? O advogado pigarreou. Dona Vitória também deixou isto para você. Tirou um envelope selado da pasta. Pediu que você o lesse sozinha. Mais tarde, no antigo quarto de sua infância, Carolina abriu com mãos trêmulas a carta da avó. A caligrafia elegante e inclinada preenchia o papel amarelado. Minha querida Carolina, se você está lendo estas palavras, significa que finalmente encontrei paz. Mas você, minha querida neta, ainda não a encontrou. Você fugiu de Porto Alegre levando consigo apenas metade da verdade, e essa metade envenenou sua alma por tempo demais. Peço que permaneça em nossa casa por 3 meses, não como punição, mas para redenção. A biblioteca contém todas as respostas que você procura. Os diários de seu pai estão escondidos onde apenas você pode encontrá-los. E o vinhedo, aquele pequeno terreno que seu pai amava mais do que qualquer outra coisa, precisa das suas mãos para renascer, assim como você precisa desta terra para se curar. Rafael Al-Mansur não é o inimigo que você acredita. A verdade é complicada, Carolina. E o perdão é um presente que damos primeiro a nós mesmos. Com amor eterno. Vovó Vitória. Carolina deixou a carta cair na cama com o coração batendo furiosamente. Diários? Que verdade a avó estava escondendo? E por que envolver Rafael nisso tudo? O pôr do sol pintava o quarto de laranja quando ela ouviu uma leve batida na porta. Rafael estava em pé no corredor, segurando uma cesta coberta por um pano. Pensei que você pudesse estar com fome, disse ele, e que talvez precisássemos disso. Levantou o pano revelando uma garrafa de vinho tinto, a última safra que seu pai e o meu produziram juntos. Por um instante, Carolina foi tentada a bater a porta na cara dele. Mas havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que nunca havia notado antes, que a fez hesitar. Uma taça, concedeu finalmente. E depois, você me explicará exatamente o que está acontecendo aqui. Na manhã seguinte, Carolina acordou com o canto dos pássaros e o aroma de café fresco. Por um momento desorientador, acreditou que tinha voltado à adolescência e que sua avó a estivesse esperando na cozinha com o café da manhã pronto. A realidade a atingiu como um soco no estômago. Estava sozinha naquela grande casa, apenas com as lembranças a lhe fazer companhia. Na noite anterior, Rafael havia saído após uma taça de vinho, prometendo retornar com as ferramentas para iniciar a restauração do vinhedo. Não havia respondido às suas perguntas, limitando-se a dizer: algumas verdades precisam ser descobertas, não contadas. Depois de um banho rápido, Carolina dirigiu-se à biblioteca. Sempre foi seu refúgio quando criança. Um mundo de aventuras contidas entre capas de couro e páginas amareladas. O grande aposento circular ocupava toda a torre oeste da fazenda, com estantes que se estendiam do chão ao teto e uma escada em caracol que permitia alcançar os livros mais altos. A porta rangeu, quando a empurrou, revelando um aposento inalterado pelo tempo. A poeira dançava nos raios de sol que filtravam através das altas janelas em arco. O grande globo terrestre de latão ao lado da escrivaninha de jacarandá, os sofás de veludo verde desgastado, o aroma de papel e couro, tudo exatamente como ela se lembrava. As bibliotecas são como as pessoas.
Seu pai sempre dizia: guardam segredos à vista de todos, esperando apenas pelo leitor certo para revelá-los. Mas por onde começar? A avó havia falado de diários escondidos, onde apenas ela poderia encontrá-los. Observando a vasta coleção de livros, Carolina sentiu-se sobrecarregada. Levaria meses para examinar cada volume. Aproximou-se da escrivaninha de seu pai, passando os dedos pela madeira lustrosa. Lembrava-se de sentar em seus joelhos enquanto ele lia, sua voz profunda dando vida a mundos fantásticos. Como poderia acreditar que aquele homem, tão cheio de vida e paixão, teria escolhido abandoná-la? Um ruído na janela a fez sobressaltar-se. Rafael estava em pé no jardim, com uma caixa de ferramentas na mão, e o olhar voltado para ela. Acenou com a cabeça, como para dizer que a esperava lá fora. Não tenho tempo para brincar de agricultor, murmurou Carolina, mas dirigiu-se à porta mesmo assim. Talvez trabalhar sob o sol a ajudasse a clarear as ideias. O pequeno vinhedo atrás da fazenda estava em condições piores do que ela imaginara. As fileiras de videiras, antes ordenadas e exuberantes, haviam crescido selvagemente, entrelaçando-se em uma confusão quase impenetrável. O galpão de ferramentas estava semidestruído, o telhado parcialmente desabado. Seu pai sempre dizia que este terreno tinha a melhor exposição de todo o Vale dos Vinhedos, disse Rafael, entregando-lhe um par de luvas de jardinagem. O solo aqui tem algo especial. Produzia poucas garrafas, mas de qualidade excepcional. Carolina pegou as luvas com relutância. Por que você se importa tanto com este lugar? Sua família tem vinhedos muito maiores e mais rentáveis. Rafael ajoelhou-se, examinando uma videira particularmente emaranhada. Este lugar não tem a ver com lucro, Carolina. Tem a ver com paixão. Seu pai entendia isso. E sua avó também. Trabalharam lado a lado por horas, cortando galhos secos, desenredando videiras, limpando o terreno das ervas daninhas. O sol de janeiro castigava impiedoso, mas havia algo de catártico no trabalho físico, em sentir a terra sob as mãos, no cheiro de terra e vegetação. Por que você voltou para Porto Alegre? Perguntou Carolina de repente. A última vez que o vi, você estava em São Paulo, pronto para conquistar o mundo financeiro. Rafael parou, limpando a testa com o antebraço. Às vezes voltamos às raízes para lembrar quem realmente somos. São Paulo era errado para mim, frio demais, muito distante de tudo o que realmente importa. E o que seria isso, na sua opinião? A terra, a família, a autenticidade. Fez uma pausa, olhando-a intensamente. As pessoas que amamos. Carolina desviou o olhar, sentindo as bochechas corarem não apenas pelo calor. Vou buscar água, disse bruscamente, dirigindo-se à casa. Na cozinha, enquanto enchia uma jarra d'água, notou um ladrilho solto perto da despensa. Movida pela curiosidade, ajoelhou-se e o levantou, revelando uma pequena cavidade no chão. Em seu interior, uma caixa de metal enferrujada. Com o coração batendo forte, retirou-a e abriu. Dentro havia um único objeto, uma chave antiga com uma etiqueta amarelada que dizia simplesmente: para quando você estiver pronta para saber. A chave pesava no bolso de Carolina como um segredo tangível. Não a mostrara a Rafael, escondendo-a instintivamente quando o ouviu entrar na cozinha. Algo lhe dizia que esta era uma mensagem privada, de seu pai para ela, através do tempo e do silêncio. A tarde passou entre o trabalho no vinhedo e as tentativas infrutíferas de catalogar as primeiras estantes da biblioteca. Com o cair da noite, Rafael foi embora, prometendo retornar no dia seguinte. Sozinha, Carolina pegou a chave novamente, examinando-a atentamente sob a luz do abajur da biblioteca. Era uma chave antiga, de ferro batido, com decorações elaboradas no cabo, folhas de videira entrelaçadas, notou com surpresa. Devia abrir algo especial, não uma simples porta ou gaveta. Pense, Carolina, disse a si mesma. Onde papai esconderia algo importante? Onde apenas eu poderia encontrá-lo? Seu olhar percorreu a biblioteca, detendo-se finalmente no grande globo terrestre de latão. Sempre fora seu objeto preferido quando criança. Passava horas girando-o, sonhando com lugares exóticos e aventuras. Um dia seu pai a surpreendeu,
e, em vez de repreendê-la por tocar um objeto tão precioso, sentou-se ao seu lado. Veja, minha pequena, disse ele. O mundo está cheio de tesouros, mas os mais preciosos são aqueles que levamos dentro de nós. Com um repentino lampejo de intuição, Carolina aproximou-se do globo. Examinando-o cuidadosamente, notou uma pequena fenda na base, quase invisível a olho nu. Com mãos trêmulas, inseriu a chave. Encaixava perfeitamente. Um leve clique, e metade do globo se abriu como um ovo de Fabergé, revelando um compartimento escondido. Dentro, um pequeno livro encadernado em couro, com as iniciais de seu pai impressas em ouro. A.O. Antônio Oliveira. Carolina pegou-o com reverência, acariciando a capa macia. Acomodou-se em uma poltrona próxima à janela, onde a luz da lua era forte o suficiente para ler, e abriu a primeira página. 12 de maio de 2010. Hoje Karim Al-Mansur me propôs a fusão de nossas empresas. É uma oportunidade extraordinária, mas também arriscada. Os Al-Mansur têm capital que nós só podemos sonhar, mas nossa terra, nossas videiras, são especiais. Vitória está preocupada. Diz que nunca se deve misturar negócios e amizade. Mas Karim e eu somos amigos há uma vida. Confiamos um no outro. E, além disso, isso poderia garantir um futuro sólido para minha Carolina. Carolina virou a página, o coração batendo forte. Nas semanas seguintes, os diários descreviam o entusiasmo inicial pela parceria, os planos ambiciosos, as primeiras garrafas produzidas juntos. Então, gradualmente, o tom mudava. 3 de setembro de 2010. Algo está errado. As contas não fecham. Karim insiste que é normal em uma fase de expansão, mas sinto que está escondendo algo de mim. Vitória diz que devo confiar no meu instinto. Mas como posso duvidar do meu melhor amigo? 17 de outubro de 2010. Hoje descobri a verdade. Não era Karim que estava me traindo, mas seu filho, o jovem Rafael. Fez investimentos arriscados sem meu conhecimento, usando o nome da empresa. Perdemos milhões. Karim está tão devastado quanto eu. Ofereceu-se para cobrir pessoalmente as perdas, mas como eu poderia aceitar? O orgulho dos Oliveira não se compra. Carolina parou, a respiração curta. Rafael Al-Mansur, o homem que havia partido seu coração, também era responsável pela ruína financeira de seu pai? Continuou lendo, as mãos tremendo cada vez mais. 23 de dezembro de 2010. Acabou. Os bancos negaram a extensão do crédito. Teremos que vender tudo, exceto a fazenda da família e o pequeno vinhedo que está registrado diretamente no nome de Vitória. Minha amada esposa Beatriz morreu 5 anos atrás, e agora perco também a empresa que construímos juntos. Como posso olhar minha filha nos olhos e dizer que falhei? A última página estava datada de 14 de fevereiro de 2011, o dia anterior ao suicídio de seu pai. Tomei uma decisão. Karim me ofereceu mais uma vez salvar a empresa, recomprar minhas ações por um preço generoso. Mas não posso viver com esse sentimento de fracasso. Minha apólice de seguro cobrirá as dívidas restantes, e Carolina e Vitória terão o suficiente para viver dignamente. Karim prometeu cuidar delas, mas conheço minha mãe. Seu orgulho é tão forte quanto o meu. Carolina, se um dia você ler estas palavras, saiba que te amei mais do que a própria vida, e que meu último pensamento foi para você. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Carolina. Por 10 anos havia culpado a família Al-Mansur, acreditando que tinham deliberadamente arruinado seu pai. Mas a verdade era mais complicada. Karim havia tentado ajudar, não destruir. E seu filho? Tinha sido realmente culpado? Ou apenas jovem e inexperiente? Um ruído na porta a fez sobressaltar-se. Rafael, o filho, o homem que agora estava no centro desse doloroso enigma, estava em pé na soleira, com uma expressão de preocupação no rosto. Eu sabia que você estaria aqui, disse baixinho. Vi a luz da estrada. Você sabia? Perguntou Carolina, levantando o diário. Sabia disso? Rafael balançou a cabeça, aproximando-se cautelosamente. Não dos diários específicos. Pai sabia que havia verdades que sua avó queria que você descobrisse sozinha. Meu pai se matou por sua causa, disse Carolina.
a voz entrecortada pela dor e raiva. Por causa dos seus investimentos imprudentes, como você pode se apresentar aqui como se nada tivesse acontecido? Rafael baixou o olhar. Não é tão simples, Carolina. Sim, cometi erros. Era jovem, arrogante, convencido de que poderia vencer o mercado. Mas não sou o único responsável pelo que aconteceu. O que você quer dizer? Seu pai já tinha problemas financeiros antes da nossa parceria. Não queria que você soubesse, mas a empresa estava afundando em dívidas há anos. Meu pai tentou salvá-lo, não arruiná-lo. Carolina levantou-se de repente. Mentiroso! Meu pai era um homem de honra, um viticultor respeitado. Sim, ele era respeitado. Mas depois da morte de sua mãe, começou a assumir riscos, a fazer investimentos arriscados para tentar expandir rapidamente a empresa. Queria deixar um império para você, não uma pequena empresa familiar. As palavras atingiram Carolina como tapas. Não acredito em você. Há documentos, Carolina. Balanços, contratos, empréstimos. Sua avó sabe de tudo. Sempre soube. Por que você acha que ela nunca acusou minha família? A dúvida insinuou-se na mente de Carolina. Seria possível? Seu pai, o homem que adorava, havia escondido uma parte tão importante de sua vida. Se isso é verdade, disse finalmente, por que não me contou 10 anos atrás? Rafael suspirou profundamente. Porque você estava devastada pela dor. Porque precisava de um inimigo sobre quem despejar sua raiva. E porque... Hesitou. Porque eu te amava demais para feri-la ainda mais. O silêncio que se seguiu foi pesado como um cobertor de chumbo. Lá fora, o céu noturno da Serra Gaúcha brilhava de estrelas, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob ele. Vá embora, disse finalmente Carolina, a voz um sussurro. Preciso pensar. Quando a porta se fechou atrás de Rafael, Carolina apertou o diário contra o peito e deixou que as lágrimas corressem livremente, sentindo-se pela primeira vez em 10 anos como se estivesse finalmente chorando, não apenas por seu pai, mas também por si mesma e por todo o tempo perdido. Os dias seguintes transcorreram em um limbo emocional para Carolina. Mergulhou completamente no trabalho, dividindo o tempo entre a catalogação da biblioteca e a restauração do vinhedo. Rafael não havia retornado, mas enviara 2 jovens trabalhadores experientes para ajudá-la com as videiras. Um gesto que a havia irritado e aliviado ao mesmo tempo. Numa manhã, enquanto organizava alguns livros antigos de enologia, encontrou um álbum de fotografias escondido entre 2 pesados volumes. As fotografias mostravam seu pai e Karim Al-Mansur em diferentes momentos de suas vidas, de jovens colhendo uvas juntos, a homens jovens brindando no casamento de Antônio com a mãe de Carolina, até imagens mais recentes, pouco antes da tragédia. Em cada foto, brilhava uma amizade genuína. Carolina deteve-se em uma fotografia em particular. Seu pai, Karim e o jovem Rafael, todos sorrindo diante de um grande barril de carvalho. No barril estava gravado Harmonia 2010. A última safra produzida juntos. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Dona Zefa, a senhora da vila próxima que vinha limpar a casa 2 vezes por semana. Senhorita Carolina, o Dr. Mendes deseja falar com a senhora, anunciou com seu forte sotaque gaúcho. O advogado aguardava na sala impecável em seu terno cinza apesar do calor. Senhorita Oliveira, desculpe a intromissão, disse, levantando-se quando ela entrou. Mas há uma questão urgente que requer sua atenção. Do que se trata? Perguntou Carolina, notando a pasta que o homem segurava nervosamente. Trata-se do vinhedo. Existem complicações legais. Retirou alguns documentos. De acordo com estes registros, o pequeno vinhedo atrás da casa não é inteiramente propriedade de sua família. Metade dele pertence legalmente aos Al-Mansur. O que? É impossível. Meu pai jamais. Foi parte de um acordo firmado pouco antes de sua morte, explicou Mendes, mostrando-lhe um contrato com a assinatura de Antônio Oliveira. Seu pai precisava de liquidez e vendeu metade do vinhedo para Karim Al-Mansur, com uma cláusula de recompra que nunca foi exercida. Carolina sentiu-se traída mais uma vez. E a vovó sabia? Sim, senhorita. Dona Vitória estava ciente de tudo. Na verdade, foi ela quem sugeriu essa solução, para manter pelo menos uma parte da propriedade na família.
E agora, Rafael quer reivindicar sua metade? Mendes pareceu desconfortável. Na verdade, não. O Sr. Al-Mansur me contatou esta manhã para dizer que pretende ceder-lhe sua participação no vinhedo, sem compensação. Carolina o fitou incrédula. Por que ele faria isso? Não forneceu explicações, senhorita. Apenas disse que é a coisa certa a fazer. Após a partida do advogado, Carolina tomou uma decisão impulsiva. Pegou as chaves do velho Gol da avó e dirigiu-se à propriedade dos Al-Mansur, uma grande fazenda a cerca de 20 quilômetros da propriedade dos Oliveira. A propriedade era exatamente como ela se lembrava, imponente, elegante, com hectares de vinhedos perfeitamente cuidados que se estendiam a perder de vista. A casa principal, uma fazenda colonial com uma fachada em pedra cor-de-mel, parecia brilhar sob o sol gaúcho. Na recepção, uma jovem secretária a recebeu com um sorriso profissional. Desculpe, senhorita, mas o Sr. Al-Mansur não está disponível hoje. Se quiser deixar uma mensagem... Onde ele está? Insistiu Carolina. É importante. A secretária hesitou. Está no vinhedo experimental, mas deu ordens para não ser incomodado. Obrigada, disse Carolina, já se dirigindo à porta dos fundos. Conhecia bem a propriedade. Havia passado muitos verões ali durante a adolescência, quando sua família e os Al-Mansur ainda estavam unidos por uma amizade sólida como as colinas da Serra Gaúcha. Encontrou Rafael em um pequeno lote isolado, ajoelhado entre as fileiras, examinando atentamente as folhas de uma videira. Usava jeans desgastados e uma camisa de linho branco com as mangas arregaçadas, muito diferente do empresário impecável que se apresentava em público. "Por que você está fazendo isso?" perguntou Carolina sem preâmbulos. Rafael levantou-se lentamente, não parecendo surpreso em vê-la. "Bom dia para você também, Carolina. Não brinque comigo. Por que você quer me ceder sua parte do vinhedo?" "Porque nunca me pertenceu de verdade", respondeu ele simplesmente. "Meu pai a comprou apenas para ajudar o seu. Nunca usaríamos aquele terreno. Então é piedade? Um gesto de caridade para a pobre órfã Oliveira?" Rafael balançou a cabeça, uma sombra de frustração atravessando seu rosto. "Depois de todo esse tempo, você ainda não entende. Não se trata de piedade, Carolina, trata-se de fazer a coisa certa, de corrigir os erros do passado. Seus erros, você quer dizer. Nossos erros. Todos nós. Seu pai que arriscou demais. Eu que investi mal. Meu pai que não foi transparente o suficiente. Sua avó que manteve segredos para protegê-la." Fez uma pausa, olhando-a intensamente. "E você, que fugiu em vez de enfrentar a verdade." As palavras a atingiram como um tapa. "Como você ousa?" "Ouso porque alguém precisa fazê-lo", exclamou Rafael, sua paciência finalmente cedendo. "São 10 anos, Carolina. 10 anos de silêncios, de meias-verdades, de ressentimento. Você não acha que já é suficiente?" Encararam-se por um longo momento, a tensão palpável no ar quente de janeiro. Então, inesperadamente, Rafael pegou sua mão. "Venha comigo. Há algo que você precisa ver." Conduziu-a, através da propriedade, até um pequeno edifício de pedra que servia como adega privada. No interior, entre barris de carvalho e garrafas empoeiradas, havia uma parede inteira dedicada a garrafas com rótulos que Carolina reconheceu imediatamente. Harmonia, a linha criada pela colaboração entre seu pai e Karim Al-Mansur. "Guardamos cada garrafa que produzimos juntos", explicou Rafael acariciando delicadamente um dos rótulos. "Meu pai nunca quis vendê-las depois do que aconteceu. Dizia que não eram simples garrafas de vinho, mas memórias líquidas de uma amizade." Carolina sentiu a garganta apertar. "Por que está me mostrando isso?" "Porque quero que você entenda que nem tudo foi perdido, que ainda existe beleza nas coisas que nossas famílias criaram juntas." Virou-se para ela. "E porque tenho uma ideia. Uma ideia que poderia honrar a memória de seu pai e dar um novo começo a nós dois." Na luz dourada do entardecer gaúcho, Rafael expôs sua proposta enquanto caminhavam entre as fileiras de videiras. Seu plano era audacioso, quase temerário, renovar a parceria entre as famílias Oliveira e Al-Mansur, mas de um modo novo, mais equitativo. Utilizar o pequeno vinhedo atrás da fazenda como terreno experimental,
para criar um vinho especial, limitado, que combinasse as tradições de ambas as famílias. Poderíamos chamá-lo de reconciliação, sugeriu, os olhos brilhando de entusiasmo. Um blend único, produzido em quantidades limitadas, não pelo lucro, mas para celebrar o vínculo entre nossas famílias, para honrar a memória de seu pai e do meu. Carolina o escutava com um misto de ceticismo e curiosidade. É uma bela ideia, Rafael, mas não sou enóloga. Não sei nada sobre viticultura ou vinificação. Seu pai lhe ensinou mais do que você imagina, respondeu ele com um sorriso gentil. Vi você com aquelas videiras. Você tem as mãos dele, o instinto dele. E além disso, estou aqui. Posso guiá-la se você permitir. O sol estava se pondo atrás das colinas, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Nessa luz, o rosto de Rafael parecia mais jovem, mais vulnerável, trazendo Carolina de volta aos tempos em que eram apenas dois jovens explorando as adegas juntos, sonhando com o futuro. Não sei se posso confiar em você, disse finalmente, a voz apenas um sussurro. Entendo, respondeu ele, surpreendendo-a com sua franqueza. Não estou pedindo que confie imediatamente. Estou pedindo que tente. 3 meses, Carolina. O tempo que sua avó pediu que você ficasse. Vamos ver o que podemos criar juntos. No caminho de volta para a fazenda dos Oliveira, Carolina permaneceu em silêncio, absorvendo tudo o que havia visto e ouvido. Rafael a acompanhou até o velho Gol, mas não entrou no carro com ela, respeitando sua necessidade de espaço. A fazenda estava silenciosa quando ela retornou, envolvida na sombra do crepúsculo. Acendeu as luzes, mas a casa ainda parecia vazia, ecoando ausências. Seu pai, sua avó. Todos os sis e mas que haviam definido sua vida por uma década. Naquela noite, Carolina teve um sonho vívido. Estava no vinhedo, mas não o atual, inculto e abandonado. Era exuberante, cheio de vida, com cachos de uva pesados que brilhavam ao sol. Seu pai estava lá, mais jovem do que ela jamais o vira, com as mãos sujas de terra e um sorriso sereno no rosto. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa, ele lhe disse no sonho. Às vezes precisamos voltar às raízes para poder crescer novamente. Ela acordou ao amanhecer, com uma decisão já formada em seu coração. Ligou para Rafael cedo, surpreendendo-o. Aceito, disse simplesmente, mas tenho condições. Qualquer coisa, respondeu ele, a voz rouca de sono. Quero ver todos os documentos relativos ao acordo entre meu pai e o seu. Quero a verdade completa, não mais versões parciais. Feito. E quero 51% deste novo projeto. Se você realmente quer uma reconciliação, ela deve começar com um reequilíbrio de poder. Houve uma pausa. Então Rafael riu levemente. Você é realmente filha de seu pai, Carolina Oliveira. Tudo bem, 51%. E mais uma coisa, acrescentou ela. Nenhum segredo entre nós. Nunca mais. A seriedade em sua voz deve ter comunicado o quanto isso era importante, porque a resposta de Rafael foi igualmente solene. Eu prometo. Nos dias seguintes, Carolina e Rafael trabalharam lado a lado no vinhedo. Era um trabalho árduo, sob o sol inclemente de janeiro, mas estranhamente gratificante. Carolina descobriu músculos que não sabia que tinha e um conhecimento instintivo das videiras que devia ter absorvido durante a infância, observando seu pai. Rafael revelou-se um professor paciente, explicando-lhe as técnicas de poda, como reconhecer as doenças das plantas, como avaliar a qualidade do solo. Não a tratava como uma principiante, mas como uma parceira, respeitando sua inteligência e sua capacidade de aprender rapidamente. Uma noite, enquanto descansavam à sombra de uma araucária após um longo dia de trabalho, Rafael tirou uma garrafa de vinho da bolsa. Veja o que encontrei nas adegas do meu pai, disse, mostrando-lhe o rótulo. Primeiro Sonho, 1997. Era o primeiro vinho que Antônio Oliveira havia produzido como viticultor independente, o ano em que Carolina nasceu. Papai dizia que havia reservado algumas garrafas para o meu casamento, murmurou Carolina, acariciando o rótulo amarelado. Eu sei. Meu pai guardou esta para você. Rafael olhou-a com uma intensidade que a fez corar. Pensei que este fosse um momento tão especial quanto um casamento.
O renascimento do vinhedo de seu pai. Nosso novo começo. Abriram a garrafa com reverência quase religiosa. O vinho, apesar da idade, era extraordinário. Rico, complexo, com notas de frutas escuras, tabaco e um final longo que falava da terra gaúcha de onde provinha. É incrível, sussurrou Carolina com lágrimas nos olhos. É como se papai estivesse aqui conosco. De certa forma ele está, respondeu Rafael, olhando o líquido rubi em seu copo. Neste vinho, na terra, em você. Olharam-se longamente, o silêncio carregado de significados não ditos. Então Rafael inclinou-se lentamente, hesitante, e roçou-lhe os lábios com os seus. Um beijo delicado, uma pergunta mais que uma afirmação. Carolina afastou-se ligeiramente, o coração batendo forte. Rafael, eu não tenho certeza se estou pronta para isso. Entendo, respondeu ele sem insistir. Temos tempo, Carolina. Todo o tempo que precisarmos. Mas naquela noite, sozinha em sua cama na grande fazenda silenciosa, Carolina descobriu-se tocando os lábios, relembrando o beijo e perguntando-se se talvez, após 10 anos de raiva e dor, fosse finalmente hora de permitir-se sentir algo diferente. A manhã seguinte trouxe consigo uma mudança no ar, não apenas metafórica, mas literal. Nuvens escuras acumulavam-se no horizonte, prometendo a primeira tempestade de verão. Carolina acordou sentindo-se estranha, como se o beijo da noite anterior tivesse aberto algo dentro dela que permanecera selado por tempo demais. Rafael chegou mais tarde do que o habitual, trazendo consigo uma pasta cheia de documentos, os contratos e acordos que havia prometido mostrar-lhe. Seu comportamento era formal, profissional, como se ele também estivesse tentando recuperar um equilíbrio após o momento de intimidade compartilhado. Sentados à grande mesa da cozinha, com xícaras de café forte e as janelas escurecendo com a chegada da chuva, examinaram juntos o passado de suas famílias. Os documentos confirmavam o que Rafael lhe havia dito. Seu pai começara a fazer investimentos arriscados após a morte da mãe de Carolina, acumulando dívidas que escondera de todos. Ele era um homem orgulhoso, explicou Rafael, indicando um empréstimo particularmente oneroso. Não queria que ninguém soubesse o quanto estava lutando. Nem mesmo meu pai, que era seu melhor amigo. E então você chegou com seus investimentos errados para piorar tudo, disse Carolina, incapaz de conter completamente a amargura em sua voz. Rafael suspirou. Sim, eu era jovem, arrogante, recém-saído da faculdade de negócios e convencido de que poderia conquistar o mundo. Tomei decisões sem consultar adequadamente nem meu pai, nem o seu. Hesitou, depois acrescentou. Mas a verdade, Carolina, é que a empresa já estava comprometida. Meus erros apenas aceleraram o inevitável. Um trovão rugiu à distância, seguido pouco depois pelo tamborilar da chuva no telhado. A tempestade havia chegado. Por que meu pai escolheu... Carolina não conseguiu completar a frase, a palavra suicídio, ainda dolorosa demais para pronunciar. Rafael olhou-a com olhos tristes. Acredito que se sentia encurralado, entre o orgulho e o desespero, entre a vergonha do fracasso e o amor por você. Fez o que pensou ser o melhor. Me abandonar não era o melhor, exclamou Carolina batendo na mesa com a palma da mão. 10 anos de raiva reprimida finalmente encontraram uma válvula de escape. Como ele pôde pensar que me deixar sozinha era a solução? Como pôde ser tão egoísta? Rafael não respondeu imediatamente, deixando que a tempestade emocional a atravessasse, assim como a natural que se enfurecia lá fora. Quando finalmente falou, sua voz era gentil, mas firme. Não acho que tenha sido uma decisão egoísta, Carolina. Acho que em sua mente distorcida pela dor e pelo desespero, ele pensava estar fazendo um favor a você. O seguro de vida pagou as dívidas, garantiu que você e sua avó tivessem uma casa, educação, um futuro. Sacrificou-se por você. Nunca pedi que se sacrificasse, gritou Carolina, as lágrimas finalmente correndo livremente. Só pedi que fosse meu pai. Que ficasse. Rafael levantou-se e a abraçou, apertando-a forte enquanto ela soluçava contra seu peito. Era a primeira vez que chorava verdadeiramente a morte de seu pai. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a pura dor da perda. Lá fora, a tempestade se enfurecia,
um reflexo perfeito da tormenta emocional dentro dela. Não soube quanto tempo permaneceram assim, abraçados na velha cozinha, enquanto a chuva batia nos vidros. Quando finalmente se separaram, sentia-se cansada, mas estranhamente leve, como se um peso que carregara por anos tivesse sido levantado. "Desculpe", murmurou, enxugando os olhos. "Não sei o que deu em mim." "Nunca se desculpe pelos seus sentimentos, Carolina", respondeu ele acariciando suavemente sua bochecha. "São reais, são seus, são sagrados." Aquelas simples palavras a tocaram profundamente. Durante anos, havia reprimido qualquer emoção que não fosse raiva ou ressentimento, construindo muros altos ao redor de seu coração. Agora, esses muros começavam a desmoronar, e a sensação era aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Quando a chuva finalmente cessou, saíram juntos para verificar o vinhedo. O ar estava fresco e limpo, a terra úmida e perfumada. As videiras pareciam mais verdes e vigorosas após a chuva, como se a própria natureza estivesse celebrando um novo começo. "Sabe qual é a coisa incrível sobre as videiras?", disse Rafael passando delicadamente os dedos em uma folha molhada. "Elas sofrem, lutam, são podadas drasticamente, e ainda assim continuam a crescer. E quanto mais sofrem, mais profundas se tornam suas raízes, e melhor é o vinho que produzem." Carolina olhou para ele, compreendendo o paralelo. "Está dizendo que a dor nos torna melhores?" "Estou dizendo que a dor é parte da vida, não um erro. É como a enfrentamos que define quem nos tornamos." Pegou sua mão, apertando-a na sua. "Você sobreviveu, Carolina. Cresceu apesar de tudo, exatamente como estas videiras." Naquela noite, depois que Rafael foi embora, Carolina voltou à biblioteca e pegou novamente o diário de seu pai. Releu-o do início ao fim, mas desta vez com olhos novos, não buscando culpados ou confirmações de sua raiva, mas tentando compreender o homem complexo que seu pai fora, com seus medos, seus sonhos, seus erros. Na última página, encontrou algo que não havia notado antes. Uma frase escrita em uma tinta diferente, como adicionada posteriormente. "Às vezes, o amor não é suficiente. Às vezes é preciso o perdão, dos outros e de si mesmo, para verdadeiramente se curar." Carolina fechou os olhos, deixando que aquelas palavras penetrassem em seu coração. Passara 10 anos agarrada à dor e à raiva, recusando-se a perdoar. Seu pai por tê-la abandonado, Rafael por seus erros, a si mesma por não ter visto os sinais, por não ter feito o suficiente. Mas talvez fosse hora de tentar um caminho diferente. Talvez o perdão não fosse uma fraqueza, mas a maior força de todas. Com essa nova consciência, Carolina adormeceu na poltrona da biblioteca, o diário de seu pai apertado contra o peito e, pela primeira vez em 10 anos, um sentido de paz começando a abrir caminho em seu coração tempestuoso. Fevereiro trouxe consigo um calor opressivo que envolvia as colinas da Serra Gaúcha como um cobertor pesado. O trabalho no vinhedo tornava-se cada vez mais exigente, mas Carolina descobriu que gostava do desafio físico, do modo como os músculos ardiam ao final de um longo dia, do sono profundo que se seguia. As semanas transcorreram em um ritmo reconfortante. Manhãs no vinhedo com Rafael, tardes dedicadas à catalogação da biblioteca, noites tranquilas no terraço, com um copo de vinho e conversas que gradualmente se tornavam mais pessoais, mais íntimas. Rafael contou-lhe sobre os anos após a tragédia, como mergulhara no trabalho para fugir do sentimento de culpa, como tentara tornar a empresa da família não apenas rentável, mas eticamente responsável. Falou-lhe de seus sonhos de modernizar os métodos de produção sem perder o respeito pela tradição, de expandir o mercado dos vinhos brasileiros de alta qualidade no exterior. Carolina, por sua vez, contou-lhe sobre sua vida em São Paulo, o ensino de História da Arte em uma pequena escola privada, o minúsculo apartamento em Pinheiros, as amizades superficiais que nunca permitira se aprofundarem por medo de ser ferida novamente. Contou-lhe sobre seus estudos, sobre as exposições que organizara, sobre os projetos artísticos abandonados pela metade. "Nunca pintei o retrato que gostaria de fazer do meu pai", confessou uma noite,
enquanto o sol se punha atrás das colinas. Tenho esboços, rascunhos, mas cada vez que tento completá-lo, travo. Talvez porque você ainda não havia feito as pazes com ele, sugeriu gentilmente Rafael, com sua memória, com o que aconteceu. E agora? Perguntou Carolina, olhando-o intensamente. Agora você está aqui, está enfrentando o passado, em vez de fugir dele. Já é um enorme passo adiante. Naquela noite, inspirada pela conversa, Carolina tirou o pó das antigas telas e tintas que deixara na fazenda anos antes. Instalou um cavalete na biblioteca, junto à janela que dava para o vinhedo, e começou a pintar à luz de um velho abajur. Não era o retrato de seu pai. Ainda não estava pronta para isso, mas a paisagem do vinhedo ao pôr do sol, com as longas sombras das videiras no solo avermelhado e o céu mudando do dourado para o púrpura e o índigo. Pintou até o amanhecer, perdida no fluxo criativo que não experimentava há anos. Quando finalmente parou, exausta, mas satisfeita, percebeu que criara não apenas uma imagem do vinhedo, mas uma declaração visual de seu gradual retorno à vida. Na manhã seguinte, quando Rafael chegou, ela lhe mostrou a pintura com uma timidez incomum. É magnífico, Carolina, disse ele, genuinamente impressionado. Você capturou a alma deste lugar. Obrigada, murmurou ela, corando levemente sob seu olhar admirado. Não pintava tão intensamente há anos. Você deveria fazer isso com mais frequência. Tem um dom. Saíram juntos para a sessão habitual de trabalho no vinhedo. O calor estava particularmente intenso naquele dia, o sol implacável em um céu sem nuvens. Apesar de terem começado cedo, por volta do meio-dia, ambos estavam encharcados de suor e cansados. Talvez devêssemos fazer uma pausa, sugeriu Rafael, vendo Carolina cambalear ligeiramente ao levantar uma pesada cesta de ervas daninhas. Está quente demais para continuarmos. Estou bem, insistiu ela. Quero terminar esta fileira antes de parar. Rafael balançou a cabeça com um sorriso exasperado, sempre teimosa, exatamente como seu pai. Carolina estava prestes a responder quando, subitamente, o mundo começou a girar ao seu redor. Viu o rosto preocupado de Rafael, ouviu sua voz chamando seu nome, depois apenas escuridão. Acordou em seu quarto, com um pano úmido na testa, e Rafael sentado ao seu lado, a expressão tensa de preocupação. O que aconteceu? Perguntou fracamente. Insolação, respondeu ele, aliviado ao vê-la consciente. Você se esforçou demais, como sempre. Carolina tentou levantar-se, mas uma pontada de dor na cabeça a fez recair sobre os travesseiros. O vinhedo pode esperar. Você precisa descansar. Rafael pegou sua mão, apertando-a gentilmente. Você me assustou, Carolina. Algo em seu tom, na vulnerabilidade de seu olhar, a tocou profundamente. Pela primeira vez, permitiu-se ver plenamente o homem que ele se tornara, não o que lembrava ou o que havia culpado por anos. Um homem com seus defeitos e suas cicatrizes, certamente, mas também com uma profundidade e uma gentileza que não quisera reconhecer. Sinto muito por tê-lo assustado, murmurou apertando a mão dele em retribuição. E sinto muito por muitas coisas. Rafael balançou a cabeça. Não é momento para desculpas, é momento de curar, de descansar. Ficou com ela pelo resto do dia, trazendo-lhe chá gelado e livros, verificando sua temperatura, contando-lhe histórias de sua infância na fazenda Al-Mansur, para distraí-la. Foi apenas quando a febre baixou e Carolina escorregou para um sono tranquilo que ele se permitiu ir embora, prometendo voltar no dia seguinte. No dia seguinte, Carolina sentia-se melhor, mas ainda fraca. Rafael, fiel à sua palavra, voltou cedo, trazendo consigo uma cesta de frutas frescas e uma notícia inesperada. Conversei com alguns especialistas da Embrapa Uva e Vinho, anunciou, sentando-se na beira da cama. Eles gostariam de vir ver o vinhedo. Há algo especial naquelas videiras, Carolina. Algo raro. O que você quer dizer? O solo, a exposição, a variedade de uva é uma combinação única. Se conseguirmos restaurar completamente o vinhedo, poderíamos produzir um vinho realmente excepcional. Um vinho que poderia trazer de volta o nome Oliveira entre os grandes produtores da Serra Gaúcha. Carolina o fitou, surpresa com o entusiasmo em sua voz.
Você realmente acredita que isso seja possível? Não apenas acredito. Tenho certeza, mas... Hesitou. Há um problema. A restauração completa exigirá mais tempo e recursos do que havíamos previsto. E você disse que queria vender a fazenda e voltar para São Paulo em abril. A pergunta implícita pairava entre eles pesada como um cacho maduro na videira. O que Carolina escolheria? Voltar à sua vida segura, mas solitária em São Paulo? Ou arriscar permanecer, construir algo novo das cinzas do passado? Pela primeira vez desde que retornara, a perspectiva de partir não lhe parecia mais uma libertação, mas uma perda. A ideia de deixar o vinhedo no meio de sua restauração, de abandonar o projeto que começara a dar nova vida ao seu coração adormecido, provocava-lhe uma dor surda no peito. E havia Rafael. Rafael que se tornara... O que, exatamente? Um amigo? Um parceiro? Algo mais que ela ainda não ousava nomear? Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, evitando seu olhar. Claro, respondeu ele, levantando-se. Leve todo o tempo que precisar. Estarei aqui. Aquelas simples palavras, estarei aqui, a atingiram com força inesperada. Era exatamente o que desejara ouvir de seu pai, o que a vida lhe negara tão cruelmente. A promessa de presença, de constância, de alguém que não desapareceria. Depois que Rafael se foi, Carolina permaneceu acordada por muito tempo, fitando o teto antigo com suas vigas de madeira escura. Sentia que estava numa encruzilhada, não apenas em relação ao vinhedo ou à fazenda, mas à sua própria vida. As escolhas que faria nos próximos dias definiriam não apenas seu futuro, mas também o modo como se relacionaria com seu passado. Enquanto o crepúsculo envolvia o quarto em sombras violáceas, um pensamento cruzou sua mente. Talvez a verdadeira liberdade não estivesse na fuga, mas em ter a coragem de permanecer, de enfrentar, de reconstruir. Talvez fosse hora de parar de ser uma visitante em sua própria vida e começar a criar raízes, exatamente como as videiras que lentamente voltavam à vida sob seus cuidados. Os dias seguintes viram Carolina convalescente, obrigada a reduzir o trabalho físico no vinhedo, mas mais ativa que nunca na catalogação da biblioteca. Esta limitação forçada revelou-se uma bênção disfarçada, permitindo-lhe descobrir tesouros escondidos entre os volumes empoeirados, antigos tratados de enologia escritos à mão por seu bisavô, diários de família que remontavam a gerações anteriores, até mesmo uma coleção de cartas de amor trocadas entre a avó Vitória e o avô durante a ditadura militar. Em uma manhã chuvosa, enquanto examinava um velho álbum de fotografias, encontrou uma imagem que a deixou sem fôlego. Ela e Rafael adolescentes, talvez com 15 ou 16 anos, sentados no muro do vinhedo, as cabeças próximas enquanto ele lhe mostrava algo em um livro. Lembrava-se daquele momento? Não tinha certeza. Houve tantas tardes de verão semelhantes antes que tudo mudasse, antes que o mundo dos adultos, com suas complicações e traições, se intrometesse na simplicidade de sua amizade. Éramos inseparáveis, disse uma voz atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Rafael havia entrado silenciosamente, os cabelos úmidos pela chuva. Desculpe, não queria assustá-la. A porta estava aberta. Carolina fechou o álbum subitamente desconfortável, como se tivesse sido surpreendida em um momento de vulnerabilidade. O que você fazia aqui naquele dia? Perguntou, indicando a fotografia. Rafael aproximou-se, um sorriso nostálgico suavizando seu rosto. Estava mostrando a você um livro sobre os impressionistas franceses. Havia encontrado em Porto Alegre e sabia que você iria gostar. Estava obcecada com Monet naquele verão. A lembrança voltou subitamente. A luz dourada do fim da tarde, o cheiro de terra e uva madura, a excitação ao ver aquelas reproduções coloridas de nenúfares e jardins, o modo como os dedos de Rafael ocasionalmente roçavam os seus enquanto viravam as páginas. Você me deu aquele livro de presente, murmurou. Levei-o comigo para São Paulo. Seu olhar se iluminou. Verdade? Você o conservou todo esse tempo? Carolina assentiu, sentindo-se estranhamente vulnerável. Era o único vínculo que eu havia me permitido manter com este lugar. Olharam-se longamente.
o silêncio carregado de significados não ditos, de possibilidades nunca exploradas. Lá fora, a chuva batia nos vidros das janelas, criando uma trilha sonora melancólica para seu encontro. "Por que você está aqui hoje?" perguntou finalmente Carolina, quebrando o encantamento. Rafael pareceu recompor-se. "Tenho novidades. O enólogo da Embrapa virá amanhã para ver o vinhedo, se o tempo permitir. E há mais." Hesitou, como se estivesse avaliando se devia ou não compartilhar. "Conversei com um galerista em Porto Alegre, um amigo. Mostrei a ele uma foto da sua pintura do vinhedo." Carolina arqueou as sobrancelhas, surpresa. "Você fez o quê?" "Ele está entusiasmado, Carolina. Quer ver outros trabalhos seus. Está organizando uma exposição de artistas emergentes gaúchos no outono e..." "Eu não sou uma artista emergente gaúcha", interrompeu-o bruscamente. "Sou uma professora de História da Arte em São Paulo, e não lhe dei permissão para mostrar meu trabalho a ninguém." Rafael pareceu pego de surpresa por sua reação. "Sinto muito. Pensei que você ficaria feliz. Seu talento merece ser visto, Carolina." "Não se trata disso", exclamou ela, levantando-se. "Trata-se de você tomando decisões por mim mais uma vez, como faz sempre. O que você quer dizer?" "Quero dizer que você age como se soubesse o que é melhor para mim, para o vinhedo, para tudo. Exatamente como 10 anos atrás, quando decidiu que investir o dinheiro da empresa naqueles projetos arriscados era uma boa ideia, sem consultar ninguém." Assim que as palavras deixaram sua boca, Carolina soube que havia ultrapassado um limite. O rosto de Rafael endureceu, os olhos escureceram de dor. "Pensei que tivéssemos superado essa fase", disse quietamente. "Mas vejo que alguns fantasmas são difíceis de exorcizar." "Rafael, Não, você tem razão. Eu não deveria ter tomado iniciativa sem consultá-la." Seu tom era formal, distante. "Peço desculpas. Direi ao galerista que você não está interessada." Virou-se para sair, mas Carolina o deteve, segurando seu braço. "Espere, sou eu quem deve se desculpar." Reagi de forma exagerada. Rafael parou, mas não se virou para olhá-la. "Por que, Carolina?" "Porque cada vez que damos um passo adiante, algo a impulsiona a dar 3 passos para trás." A pergunta a atingiu profundamente, forçando-a a confrontar uma verdade que havia evitado por muito tempo. "Porque tenho medo", admitiu finalmente, a voz pouco mais que um sussurro. "Tenho medo de confiar, de me ligar a este lugar, a você. Tenho medo de ficar e depois perder tudo novamente." Rafael virou-se lentamente, os olhos suavizando-se. "O medo é compreensível, Carolina, mas você não pode deixar que ele a impeça de viver." "Eu sei", suspirou ela. "Racionalmente eu sei. Mas então algo acontece, como você tomando uma iniciativa sem me consultar, e todos os velhos temores ressurgem." "E se eu lhe prometesse que isso não acontecerá novamente?" perguntou ele, aproximando-se. "Se lhe prometesse que cada decisão, cada passo, faremos juntos daqui para frente." Carolina olhou-o nos olhos, procurando sinais de engano, de manipulação, mas encontrou apenas sinceridade. "Gostaria de poder acreditar em você." "Então me dê a chance de provar, dia após dia." Tomou suas mãos nas dele. "Não peço promessas, Carolina. Apenas possibilidades." Naquele momento, olhando para suas mãos entrelaçadas, as dela pequenas e pálidas, as dele grandes e bronzeadas pelo trabalho ao ar livre, Carolina compreendeu que o verdadeiro conflito não era entre ela e Rafael, mas dentro dela mesma. Entre a parte que queria proteger seu coração ferido e a parte que desesperadamente desejava arriscar novamente, sentir novamente, viver novamente. "Tudo bem", disse finalmente. "Possibilidades." Naquela noite, sozinha na grande fazenda, Carolina repensou a conversa e tudo o que acontecera nas últimas semanas. Percebeu que, lenta e quase imperceptivelmente, algo estava mudando dentro dela. Os muros que havia construído ao redor de seu coração começavam a desmoronar, permitindo que novas emoções, medo, sim, mas também esperança, curiosidade, até mesmo alegria, filtrassem através das rachaduras. Pegou o velho álbum de fotografias e folheou-o novamente, desta vez permitindo-se mergulhar completamente nas lembranças. Festas de família, vindimas, almoços à sombra das araucárias,
Quanta felicidade houvera antes da dor, quanta vida antes da perda. Deteve-se em uma fotografia em particular. Ela criança, talvez 6 ou 7 anos, sentada nos ombros do pai enquanto ele caminhava entre as fileiras de videiras. Ambos riam, os rostos iluminados por uma alegria pura e simples. "O que você pensaria de mim agora, papai?" sussurrou para a fotografia. "Estaria orgulhoso das minhas escolhas? Compreenderia meus medos?" Não houve respostas. Apenas o silêncio da grande casa e as batidas constantes de seu coração. Mas de alguma forma, olhando para aquele momento cristalizado no tempo, Carolina sentiu uma certeza crescer dentro de si. Seu pai não teria desejado que ela vivesse à sombra de sua morte, agarrada à dor e à raiva como a uma âncora. Teria desejado que florescesse, que arriscasse, que amasse. Com essa consciência, Carolina tomou uma decisão. Daria uma chance não apenas a Rafael, mas também a si mesma. Permitiria que o passado fosse passado e que o futuro fosse algo novo, não definido pelas velhas feridas, mas pelas novas esperanças. Esse pensamento trouxe consigo uma estranha paz, como se um peso que carregara por anos tivesse sido finalmente levantado de seus ombros. Quando adormeceu naquela noite, pela primeira vez desde que retornara, não sonhou com o passado, mas com o futuro, um futuro cheio de vinhedos exuberantes, arte vibrante e, talvez, amor. A visita do enólogo da Embrapa Uva e Vinho, professor Rodrigues, um homem miúdo com óculos grossos e um entusiasmo contagiante, trouxe uma reviravolta inesperada. Após examinar cuidadosamente o vinhedo, coletar amostras de solo e inspecionar as videiras com a precisão de um cirurgião, entregou seu veredicto com olhos brilhando de excitação. "O que vocês têm aqui?" anunciou, enquanto os 3 se sentavam à sombra da varanda. "É um clone de Merlot extremamente raro. Chamamos de Lágrima do Sol e era considerado extinto há décadas." Carolina e Rafael trocaram um olhar surpreso. "Como isso é possível?" perguntou Rafael. "Este vinhedo sempre esteve aqui, à vista de todos." O professor sorriu, limpando os óculos com um lenço. "Às vezes os tesouros mais preciosos estão bem debaixo dos nossos olhos. Este clone produz cachos menores, mas incrivelmente concentrados. O vinho que se obtém dele é excepcional, rico, complexo, com uma longevidade extraordinária." Dirigiu-se diretamente a Carolina. Sua avó guardou um patrimônio de valor inestimável sem nem mesmo saber. Naquela noite, após a partida do enólogo, Carolina e Rafael celebraram a descoberta com uma garrafa de vinho da Serra Gaúcha, sentados no terraço, enquanto o pôr do sol tingia o céu de laranja e púrpura. "É incrível", disse Carolina, o rosto iluminado pela excitação. "Papai sabia, não acha? Sabia como este vinhedo era especial." Rafael assentiu, os olhos fixos no horizonte. "Provavelmente sim. Seu pai tinha um instinto infalível para a terra e as videiras. É por isso que queria manter este terreno separado do resto da empresa, protegê-lo das..." Interrompeu-se bruscamente. "Das suas decisões financeiras imprudentes?" completou Carolina, mas sem a acidez habitual. Era mais uma observação que uma acusação. Rafael olhou para ela, surpreso com a falta de rancor em seu tom. "Sim, suponho que sim." Fez uma pausa. "Carolina, há algo que preciso lhe contar. Algo que deveria ter confessado há muito tempo." O coração de Carolina acelerou. "Do que se trata?" Rafael respirou fundo. "Na noite anterior a seu pai, antes que ele tomasse aquela terrível decisão, fui até ele. Queria assumir a responsabilidade pelos meus erros, dizer-lhe que faria qualquer coisa para remediar a situação. Mas era tarde, a fazenda estava escura. Vi uma luz na biblioteca e me aproximei da janela. Carolina enrijeceu, sentindo que estava prestes a ouvir algo doloroso. Seu pai estava na escrivaninha escrevendo. Chorava, Carolina. Nunca o tinha visto chorar antes. A voz de Rafael quebrou. Eu deveria ter entrado, falado com ele. Talvez pudesse tê-lo impedido, mas fui covarde. Tinha medo de seu julgamento, de sua decepção. Então fui embora, prometendo a mim mesmo que voltaria no dia seguinte. Baixou o olhar, incapaz de encará-la. Mas no dia seguinte era tarde demais. O silêncio que se seguiu foi pesado como uma manta de chumbo. Carolina fitava seu copo.
o vinho tinto capturando os últimos raios do sol como gotas de sangue. Por 10 anos carreguei este peso, continuou Rafael. O pensamento de que, talvez, se tivesse tido mais coragem, as coisas teriam sido diferentes. Carolina finalmente ergueu o olhar, os olhos brilhantes, mas secos. Você não pode saber, disse baixinho. Ninguém pode. Meu pai já tinha tomado sua decisão. Fez uma pausa. E talvez seja a hora de ambos pararmos de nos torturar com os e se e os talvez. Rafael olhou-a com espanto, como se não pudesse acreditar em sua resposta. Esperava que você me odiasse ainda mais. Seria mais fácil, não acha? Respondeu ela com um sorriso triste. Odiar você, culpá-lo. É o que fiz por 10 anos e foi confortável, de certa forma. A raiva é mais simples que a dor. Balançou a cabeça. Mas não quero mais viver assim, Rafael. Não quero mais ser prisioneira do passado. Suas palavras pareciam libertar algo dentro dele. O que você quer, Carolina? Perguntou, a voz apenas um sussurro. A pergunta pairava no ar entre eles, carregada de possibilidades e promessas. Carolina olhou para o vinhedo que se estendia abaixo deles, as videiras que lentamente voltavam à vida graças aos cuidados compartilhados. Olhou para a fazenda, que de mausoléu de lembranças dolorosas estava gradualmente se transformando novamente em um lar, e finalmente olhou para o homem sentado à sua frente, com seus erros e cicatrizes, sua gentileza e paciência. Quero viver, disse simplesmente. Quero criar. Quero sentir. Tudo, não apenas a dor. Quero descobrir se este lugar pode ser novamente meu lar. Se podemos realmente transformar algo quebrado em algo belo. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, uma oferta silenciosa. Carolina a tomou, entrelaçando seus dedos aos dele. E quero descobrir o que há entre nós, acrescentou, com uma vulnerabilidade que a teria aterrorizado apenas algumas semanas antes. Se há um futuro, além do passado que compartilhamos. O sorriso de Rafael alargou-se lentamente, iluminando todo o seu rosto. Também quero isso, respondeu. Mais do que você pode imaginar. Inclinou-se sobre a mesa e, desta vez, quando seus lábios encontraram os dela, Carolina não recuou. O beijo foi doce, terno, um selo para uma promessa não dita, uma ponte entre o passado doloroso e um futuro ainda por escrever. Quando se separaram, a noite havia caído completamente, envolvendo o terraço em um manto de estrelas. Uma brisa leve trazia o aroma de jasmim e terra úmida, e em algum lugar ao longe, um sabiá começou a cantar. O que fazemos agora? Sussurrou Carolina, subitamente consciente de estar em território desconhecido, sem um mapa para guiá-la. Rafael apertou sua mão. Um passo de cada vez, respondeu. Como com o vinhedo. Não podemos apressar o processo. Mas se tivermos paciência, se o nutrirmos com cuidado e respeito, algo belo crescerá. Nessas palavras simples, Carolina encontrou um conforto inesperado. Um passo de cada vez. Não promessas grandiosas ou certezas absolutas, mas pequenos passos diários rumo a um futuro compartilhado. Talvez fosse tudo o que era necessário, tudo o que era possível no complicado jardim da vida humana. Naquela noite, enquanto Rafael retornava à propriedade Al-Mansur, Carolina permaneceu por muito tempo no terraço, contemplando as estrelas e sentindo pela primeira vez em 10 anos que a possibilidade de felicidade não era uma miragem inalcançável, mas algo que podia cultivar com as próprias mãos, exatamente como as preciosas videiras de seu vinhedo. Março chegou com um calor impiedoso que envolvia as colinas da Serra Gaúcha em um abraço sufocante. Mas apesar do calor, o vinhedo prosperava. As videiras reagiam positivamente aos cuidados atentos de Carolina e Rafael, empurrando novos brotos em direção ao céu como braços estendidos em oração. A notícia do encontro de um clone de Merlot, considerado extinto, espalhou-se rapidamente no mundo enológico gaúcho. Jornalistas especializados, outros produtores, especialistas do setor, todos queriam ver o milagre do vinhedo Oliveira. Carolina, inicialmente relutante a toda essa atenção, surpreendeu-se ao descobrir um orgulho que não sabia possuir, um prazer genuíno em compartilhar a história de sua família e o renascimento desta pequena joia escondida entre as colinas.
Nunca imaginei que você se tornaria tão apaixonada pela viticultura, observou Rafael uma tarde, enquanto acompanhavam mais um visitante até o carro. Parece uma viticultora nata. Carolina sorriu, um pouco surpresa ela mesma. Suponho que esteja no sangue. Ou talvez seja apenas o amor por esta terra. A conexão com meu pai. Fez uma pausa. É estranho, mas me sinto mais próxima dele aqui, entre estas videiras, do que me senti nos 10 anos que passei em São Paulo. Rafael pegou sua mão, um gesto que agora parecia natural entre eles. Não é nada estranho. Esta terra era a paixão dele. Aqui ele deixou sua marca mais profunda. Com o aumento do interesse pelo vinhedo, cresceu também a atenção pelas pinturas de Carolina. O galerista de Porto Alegre, Marcos Ferreira, veio pessoalmente à fazenda para ver suas obras, não apenas a pintura do vinhedo, mas também outras que ela havia criado nas últimas semanas, retratos de paisagens gaúchas impregnados de luz dourada e sombras profundas, composições que captavam a essência da terra e das pessoas que a trabalhavam. Há algo especial no seu trabalho, Carolina, disse Ferreira, estudando atentamente uma pintura de trabalhadores durante a vindima. Uma conexão emocional com o tema que transcende a técnica. Sente-se que você não está simplesmente observando, mas participando. É porque estou, respondeu Carolina simplesmente. Esta terra, estas pessoas, não são mais estranhos para mim. Ferreira ofereceu-lhe não apenas um espaço na exposição coletiva de outono, mas também a possibilidade de uma exposição individual na primavera. Era uma oportunidade que qualquer artista emergente agarraria imediatamente, um reconhecimento que poderia mudar a trajetória de sua carreira. No entanto, Carolina hesitava. A ideia de comprometer-se com uma exposição na primavera significava tomar uma decisão sobre seu futuro, permanecer na Serra Gaúcha ou voltar para São Paulo, continuar investindo no vinhedo ou vendê-lo e retomar sua vida anterior. Rafael, fiel à sua promessa, não fez pressão. É sua decisão, Carolina. O que quer que escolha, eu a respeitarei. Mesmo se eu decidir vender tudo e voltar para São Paulo? Perguntou, examinando seu rosto em busca de sinais de desapontamento. Ele sustentou seu olhar, os olhos sinceros. Mesmo nesse caso. Ficaria triste, claro, mas quero que você faça o que a torna feliz, não o que acha que me deve. Essa sinceridade, essa liberdade sem condições, tocou Carolina mais profundamente do que qualquer tentativa de persuasão teria feito. Reforçou a crescente convicção de que o que estava nascendo entre eles não se baseava na dependência ou no controle, mas em um respeito genuíno e uma conexão que transcendia as antigas feridas. Numa manhã de meados de março, Carolina acordou com uma clareza que não sentia há anos. Era hora de enfrentar o último grande obstáculo emocional: pintar finalmente o retrato de seu pai. Instalou o cavalete na biblioteca, perto da janela que dava para o vinhedo. Dispôs as fotografias de Antônio Oliveira sobre a mesa, junto com seu diário e uma garrafa de Primeiro Sonho, o mesmo vinho que ela e Rafael haviam compartilhado. Por horas permaneceu diante da tela em branco, o pincel suspenso no ar, paralisada pelo medo. Como poderia captar a essência de um homem tão complexo? Como poderia honrar sua memória sem idealizá-lo nem condená-lo? Foi então que compreendeu. Não devia pintar apenas o homem que lembrava, mas o homem que estava aprendendo a conhecer através de seus diários, seus vinhos, sua terra. Um homem cheio de paixão e defeitos, de sonhos e fracassos, exatamente como ela mesma. Com essa consciência, começou a pintar. Não representou seu pai em seu escritório ou em um contexto formal, mas entre as videiras, com as mãos sujas de terra, o rosto voltado para o sol, uma expressão de pura alegria que Carolina bem recordava dos dias felizes de sua infância. Pintou por horas, esquecendo o tempo, o calor, até mesmo o cansaço. Quando finalmente parou, o sol estava se pondo, lançando uma luz âmbar pelas janelas da biblioteca. Olhou para o retrato, surpresa e comovida com o resultado. Não era uma imagem idealizada nem uma acusação, mas um tributo honesto a um homem complexo que havia amado profundamente, tanto sua família quanto sua terra, mesmo que nem sempre soubesse como expressá-lo. Rafael a encontrou ainda ali,
horas depois contemplando silenciosamente a pintura. É lindo, disse baixinho, aproximando-se com reverência. Você capturou seu espírito. Carolina assentiu, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ele era um homem complicado, com suas luzes e sombras, como todos nós, suponho. Rafael passou um braço ao redor de seus ombros, atraindo-a para si. Você acha que agora ele pode descansar em paz? Espero que sim, sussurrou Carolina. E espero que nós também possamos encontrar a paz, com ele, com o passado, conosco mesmos. Naquele momento, olhando para o rosto pintado de seu pai que parecia quase sorrir-lhe da tela, Carolina sentiu algo dissolver-se definitivamente dentro dela. Um nó de dor, raiva e arrependimento que carregava há tanto tempo que se tornara parte dela. Em seu lugar, sentiu surgir algo novo, não apenas aceitação, mas também gratidão. Gratidão pelo tempo que tivera com seu pai, pelas lições que ele lhe ensinara, tanto por meio de seus sucessos quanto de seus fracassos, e pela bela terra que lhe deixara. E com essa gratidão veio uma certeza. Não venderia a fazenda nem o vinhedo. Este era seu lugar, sua herança. Não apenas um fardo para carregar, mas um presente para guardar e fazer florescer. Vou ficar, disse em voz alta, surpreendendo tanto a si mesma quanto a Rafael. Ainda não sei exatamente como vai funcionar a escola em São Paulo, minha vida aqui. Mas sei que não posso abandonar tudo isso. Não de novo. Rafael olhou para ela, os olhos brilhando de uma alegria contida. Tem certeza? É uma decisão importante. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, respondeu Carolina, sentindo o peso de suas próprias palavras e sabendo no fundo do coração que eram verdadeiras. Naquela noite, sob um céu estrelado, brindaram a decisão com uma taça de vinho, sentados entre as videiras do pequeno vinhedo que havia reunido suas vidas divididas. Há novos começos, disse Rafael, erguendo a taça. E há velhas raízes, acrescentou Carolina, tocando sua taça com a dele. O som cristalino do brinde pareceu ressoar entre as colinas, trazendo consigo a promessa de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, Carolina não temia, mas recebia de braços abertos. Abril trouxe consigo uma doçura no ar, uma atenuação do calor brutal de março e os primeiros sinais do outono iminente. Era o momento da vindima em toda a Serra Gaúcha, não no pequeno vinhedo dos Oliveira, ainda muito jovem para produzir, mas nos vastos terrenos dos Almansur e das outras propriedades circundantes. Rafael convidou Carolina a participar da vindima na propriedade da família, uma ocasião festiva que reunia trabalhadores, amigos e familiares em um ritual tão antigo quanto a própria civilização. Para Carolina, era um mergulho nas memórias de infância, o cheiro da uva recém-colhida, as mãos manchadas de suco roxo, as risadas e as canções populares que acompanhavam o trabalho, o almoço ao ar livre sob as araucárias centenárias. Mas desta vez, havia uma diferença fundamental. Já não era mais uma criança observando da margem, nem uma estranha olhando com distanciamento. Era parte integrante da comunidade, com as mãos na terra e o coração aberto às conexões humanas que havia evitado por tanto tempo. Karim Almansur, o pai de Rafael, estava presente na vindima, um homem idoso, mas ainda vigoroso, com os mesmos olhos penetrantes do filho e a dignidade que os anos apenas acentuaram. Quando viu Carolina, seus olhos se iluminaram de surpresa e ela acreditou ver de esperança. Carolina Oliveira, disse, tomando ambas as mãos dela nas suas. Quanto tempo se passou? Você se tornou a imagem de sua mãe. Senhor Almansur, respondeu ela, surpresa com o calor em sua voz. É um prazer revê-lo. Rafael me contou sobre o vinhedo, sobre o clone raro. Sorriu, balançando levemente a cabeça. Antônio ficaria tão orgulhoso. Sempre sustentou que aquele pequeno terreno tinha algo especial. Ninguém acreditava na época. Nem o senhor? Perguntou Carolina, incapaz de conter a pergunta. O idoso suspirou. Temo que estivesse muito concentrado nos grandes números, na produção industrial. Antônio era um poeta da terra. Via coisas que eu, com minha mentalidade de homem de negócios, não podia compreender. Fez uma pausa,
olhando-a intensamente. Não passa um dia sem que eu lamente não tê-lo escutado mais. Talvez, se o tivesse feito, as coisas teriam sido diferentes. Aquelas palavras sinceras tocaram Carolina profundamente. Pela primeira vez, viu claramente que não era a única a ter carregado o peso do remorso e do arrependimento por todos esses anos. Também Karim Al-Mansur, por trás de sua fachada de patriarca seguro de si, tinha suas cicatrizes, seus "e se", que o atormentavam nas noites de insônia. Não podemos mudar o passado, Sr. Al-Mansur, disse gentilmente. Mas talvez possamos construir algo novo a partir de suas cinzas. O idoso assentiu, os olhos úmidos. É exatamente o que espero, minha querida. Exatamente o que espero. Durante o almoço da vindima, sentada ao lado de Rafael sob um caramanchão de videiras carregadas de uvas maduras, Carolina observou a grande família estendida dos Al-Mansur, não apenas parentes de sangue, mas também trabalhadores que haviam servido a propriedade por gerações, amigos, vizinhos, todos unidos pelo vínculo comum com a terra e suas tradições. É disso que senti falta em São Paulo, confessou em voz baixa a Rafael. Esse sentido de pertencimento, de continuidade. Ele sorriu, entrelaçando os dedos com os dela sob a mesa. Pode ser seu novamente, se quiser. Esta terra, esta comunidade, esta vida. A oferta não dita em suas palavras era clara, e por um momento, Carolina sentiu o familiar impulso de retrair-se, de proteger-se. Mas então olhou ao redor. Os rostos felizes, iluminados pela luz dourada da tarde gaúcha, a comida simples, mas deliciosa, preparada com ingredientes locais, o vinho que corria generoso das garrafas com o rótulo Al-Mansur, e percebeu que não queria mais fugir. Naquela noite, retornando à fazenda Oliveira, Carolina e Rafael caminharam de mãos dadas pela estrada de terra, o céu tingindo-se das cores do pôr do sol. Havia uma nova intimidade entre eles, um conforto silencioso na presença do outro, que não exigia constantes garantias ou declarações. Estava pensando, disse Rafael, quebrando um silêncio contemplativo. O professor Rodrigues disse que as videiras do seu vinhedo poderiam dar a primeira colheita limitada já no próximo ano, não o suficiente para uma produção comercial, mas o bastante para algumas garrafas experimentais. Verdade. O rosto de Carolina iluminou-se de entusiasmo. Não pensava que seria possível tão cedo. Com os cuidados adequados, as videiras podem se recuperar mais rapidamente do que você imagina. Lançou-lhe um olhar significativo, um pouco como as pessoas. Carolina sorriu, reconhecendo o paralelo. E o que você propõe fazer com essa primeira colheita limitada? Pensei que poderíamos criar uma edição especial, muito limitada, talvez apenas uma centena de garrafas. Chamá-la de Renascimento ou Novo Começo. Hesitou. E usar uma de suas obras para o rótulo. A ideia a atingiu com a força de uma revelação, a união perfeita de suas duas paixões, a arte e esta terra, em um projeto que honrava o passado enquanto olhava para o futuro. É perfeito, Rafael, absolutamente perfeito. Chegando diante da fazenda, pararam. Nenhum dos dois parecia ansioso para encerrar a noite. A luz da lua cheia banhava a paisagem em um brilho prateado, transformando o vinhedo em um mar ondulante de sombras azuis e prata. Fique, disse repentinamente Carolina. Não esta noite, se você não estiver pronto, mas amanhã, e no dia seguinte, e no próximo. Respirou fundo. Quero acordar com você ao meu lado. Quero compartilhar minha vida com você, não apenas momentos roubados. Rafael olhou-a com espanto, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Carolina, tem certeza? Ela assentiu, surpresa com sua própria certeza. Nunca desejei algo tão profundamente. É como se todos estes meses, todas estas semanas de trabalho juntos, de compartilhamento, de cura, estivessem nos conduzindo a este momento. Tomou o rosto dele entre as mãos. Eu te amo, Rafael. Sempre amei, mesmo quando pensava que te odiava. Os lábios dele encontraram os seus em um beijo que continha uma promessa, um compromisso mais vinculante que qualquer contrato formal. Quando se separaram, o sorriso de Rafael era radiante como o sol gaúcho. Também te amo, Carolina Oliveira. E não há nada que deseje mais do que construir uma vida com você,
bem aqui nesta terra que ambos amamos. De mãos dadas, entraram na fazenda que já não parecia um mausoléu de recordações dolorosas, mas um lar pronto para novas risadas, novas lembranças, nova vida. Como o pequeno vinhedo que estavam cuidando juntos, o amor deles ainda era jovem, ainda vulnerável, mas enraizado em um terreno fértil e promissor, o terreno da verdade compartilhada, do perdão, da paciência e da esperança. E enquanto a lua continuava sua ascensão no céu noturno da Serra Gaúcha, iluminando a terra que vira nascer e morrer gerações antes deles, Carolina sentiu uma paz profunda enraizar-se dentro dela. Uma paz que vinha da consciência de que, às vezes, a jornada mais importante não é a que nos leva para longe, mas a que nos traz de volta para casa, para a terra que nos formou, para as pessoas que nos amam e, finalmente, para nós mesmos. O outono avançava, tingindo as colinas da Serra Gaúcha de ouro e carmesim. O pequeno vinhedo dos Oliveira tornara-se um laboratório de esperanças e inovações, com o professor Rodrigues visitando-o regularmente, trazendo estudantes da universidade para estudar o raro clone de Merlot. A vida de Carolina assumira um ritmo novo, um equilíbrio que jamais teria acreditado possível um ano antes. Rafael mudara-se para a fazenda, trazendo consigo não apenas seus pertences pessoais, mas também uma nova energia que parecia despertar cada canto da antiga casa. Os aposentos que haviam permanecido fechados por anos eram abertos, limpos, preenchidos de luz e vida. O escritório que fora de seu pai tornara-se um espaço compartilhado, onde Carolina pintava e Rafael administrava os aspectos administrativos da propriedade Al-Mansur e do projeto comum. A exposição coletiva em Porto Alegre aproximava-se rapidamente, e Carolina passava grande parte de seu tempo aperfeiçoando as pinturas que exibiria. Além das paisagens e do retrato de seu pai, criara uma série de obras que captavam momentos da vida cotidiana no vinhedo. Mãos trabalhando a terra, a luz filtrando-se através das folhas de videira, o contraste entre as antigas técnicas de viticultura e as ferramentas modernas. Numa manhã de meados de maio, enquanto adicionava os últimos detalhes a um de seus quadros, o telefone tocou. Era o advogado Mendes. Senhorita Oliveira, disse com voz formal. Tenho uma notícia importante. Encontrei outro documento entre os papéis de sua avó, uma carta selada endereçada a você, com instruções para entregá-la apenas ao término dos 3 meses de permanência na fazenda. Carolina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Pode trazê-la hoje mesmo? O advogado chegou à tarde, entregando um envelope grosso de papel pergaminho, selado com lacre vermelho e a impressão do anel da avó Vitória. Carolina o pegou com mãos trêmulas, sentindo-o surpreendentemente pesado. Quer que eu fique enquanto você a lê? Perguntou Mendes com gentileza. Carolina balançou a cabeça. Não, obrigada. Prefiro lê-la em privado. Depois que o advogado saiu, Carolina chamou Rafael, que estava na propriedade Al-Mansur, para supervisionar o fim da vindima. Preciso que você esteja aqui, disse simplesmente. Quando ele chegou, encontrou Carolina sentada na biblioteca, o envelope ainda selado sobre a mesa à sua frente. Ainda não o abriu? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Esperava por você, respondeu ela. Qualquer que seja seu conteúdo, quero compartilhá-lo com você. Com delicadeza, rompeu o selo e abriu o envelope. Dentro, encontrou várias páginas escritas com a caligrafia elegante da avó, junto com um pequeno objeto envolto em um pano de veludo. Carolina começou a ler em voz alta. Minha querida Carolina, se está lendo estas palavras, significa que escolheu ficar, enfrentar o passado, em vez de fugir. Não posso expressar o quanto isso me faz feliz, mesmo que eu não esteja mais aí para dizer-lhe pessoalmente. Há uma história que nunca lhe contei, uma história que diz respeito à nossa família, aos Al-Mansur e ao pequeno vinhedo que agora você está cuidando com tanto amor. Esse vinhedo não é simplesmente um pedaço de terra. É um símbolo, um laço que une nossas famílias por gerações, muito antes que seu pai e Karim Al-Mansur se tornassem amigos. Em 1971, durante os dias mais sombrios da ditadura militar, quando o Brasil estava dividido e fraturado, meu João, seu avô,
Escondeu uma família de professores universitários perseguidos, os Cohen, em nossa adega. Era um ato que poderia ter nos custado a vida, mas não estávamos sozinhos nesse risco. Hassan al-Mansur, o avô do atual Rafael, fornecia comida e medicamentos, colocando também sua família em perigo. Por 6 meses, nossas famílias protegeram os Cohen, até que pudessem fugir para o Chile. Antes de partir, Aaron Cohen, que era um viticultor renomado antes de ser perseguido, nos deu um presente: algumas estacas de uma variedade rara de merlot que sua família cultivava há gerações em um pequeno vinhedo perto de Mendoza. A lágrima do sol, ele a chamava. Plantem-nas, disse, e quando derem frutos, lembrem-se de que mesmo nos tempos mais sombrios, a vida continua. O vinho é paciência, é esperança, é fé no futuro. João plantou aquelas estacas no pequeno terreno atrás da fazenda. Hassan al-Mansur aconselhou-o a mantê-las separadas do resto dos vinhedos, para preservar sua pureza. Assim nasceu o vinhedo especial que você agora está trazendo de volta à vida. Nos anos que se seguiram, as duas famílias permaneceram ligadas por este segredo compartilhado, por este ato de coragem e humanidade. O vinho produzido por aquelas videiras, apenas algumas garrafas por ano, era compartilhado entre as famílias Oliveira e Al-Mansur durante ocasiões especiais, um brinde silencioso à coragem e à amizade. Quando nossos vinhedos se uniram oficialmente nos anos 2000, parecia um destino que se cumpria. E quando tudo desmoronou, foi como se uma maldição tivesse caído sobre nós, rompendo um laço sagrado. Mas agora, você tem a oportunidade de reconstruir, não apenas uma empresa ou um vinhedo, mas uma conexão que transcende os negócios, que fala de valores mais profundos, coragem, lealdade e esperança no futuro. No pacote que acompanha esta carta, você encontrará o anel de noivado que João me deu em 1968, quando finalmente pudemos nos casar depois de anos de namoro escondido de meus pais. É um pedaço de nossa história, um símbolo de promessas mantidas apesar das adversidades. Agora é seu, para usar ou para passar a quem você escolher amar. Lembre-se, minha querida neta, que as raízes mais profundas são invisíveis aos olhos. Estão entrelaçadas no solo da memória, da história compartilhada, do amor que persiste mesmo quando tudo parece perdido. O vinhedo é sua herança, não apenas como propriedade, mas como responsabilidade. Cuide dele, faça-o florescer, e permita que seu fruto lhe recorde que mesmo das maiores tragédias pode nascer algo precioso e duradouro. Com amor eterno, Vovó Vitória. Carolina baixou a carta, os olhos cheios de lágrimas. Com mãos trêmulas, abriu o pequeno embrulho de veludo, revelando um delicado anel de ouro com um pequeno rubi cercado por minúsculos diamantes. É incrível, sussurrou Rafael, a voz rouca de emoção. Meu avô nunca falou sobre isso. Nem mesmo para meu pai. A ditadura deixa cicatrizes que algumas pessoas preferem não reabrir, respondeu Carolina. Mas veja o que nos deixaram, não apenas videiras raras, mas um exemplo de humanidade nos tempos mais desumanos. Rafael pegou sua mão examinando o anel que agora brilhava em seu dedo. Parece feito para você. É mais que uma joia, disse Carolina, olhando o rubi que capturava a luz do entardecer. É uma testemunha silenciosa de tudo o que nossas famílias compartilharam, a coragem, a perda, a esperança. Rafael assentiu, os olhos brilhando com uma nova compreensão. E agora sabemos por que este vinhedo era tão especial para seu pai. Não era apenas pelo valor do vinho, mas pelo que representava. Um laço que transcende o tempo, completou Carolina. Um laço que estamos renovando. Saíram juntos para o vinhedo, agora iluminado pela luz dourada do entardecer outonal. As videiras, podadas e cuidadas com atenção durante os meses de verão, começavam a preparar-se para o repouso invernal. Mas, sob a superfície, as raízes continuavam a crescer, a expandir-se, a fortalecer-se, invisíveis e ainda assim essenciais, exatamente como os laços que uniam suas famílias através de gerações de alegria e dor, triunfos e tragédias. Sempre pensei que estivéssemos criando algo novo, disse Rafael, abraçando Carolina enquanto contemplavam seu pequeno reino.
Mas agora compreendo que estamos simplesmente continuando algo antigo, honrando uma herança que nos foi transmitida. Carolina apoiou-se nele, sentindo o peso do anel no dedo. Não um peso opressivo, mas reconfortante, como uma âncora que a ligava a uma história maior que ela. Acho que este é o verdadeiro significado de lar, murmurou. Não apenas um lugar, mas uma continuidade. Um sentido de pertencer a algo que existiu antes de nós e continuará depois de nós. Rafael beijou-lhe suavemente a testa. E nós somos apenas guardiões temporários, não é? Como com as videiras. Exatamente, sorriu Carolina. Guardiões temporários de algo eterno. Naquela noite, enquanto a luz esmaecia e as primeiras estrelas apareciam no céu gaúcho, Carolina e Rafael permaneceram longamente no vinhedo, falando do futuro que construiriam juntos. Um futuro enraizado no solo fértil da história compartilhada, nutrido pela verdade, finalmente revelada, e protegido pelo amor que, como o vinho mais precioso, tornara-se apenas mais rico e complexo com a passagem do tempo. A manhã da exposição em Porto Alegre trouxe consigo uma leve neblina outonal que envolvia as colinas em um abraço etéreo. Carolina acordou ao amanhecer, um misto de excitação e nervosismo, fazendo seu coração bater mais rápido. Este dia marcava não apenas sua estreia oficial como artista no Brasil, mas também a conclusão de uma jornada pessoal que a transformara de maneiras que jamais teria imaginado quando chegara à fazenda 3 meses antes. Rafael a encontrou no terraço, envolta em um cardigã pesado com uma xícara de café nas mãos e o olhar perdido na paisagem nebulosa. Nervosa? Perguntou juntando-se a ela. Um pouco, admitiu Carolina. Não pela exposição em si, mas pelo que representa. É como se estivesse declarando oficialmente que esta é minha vida agora. Aqui, nesta terra, com você. Rafael sorriu, entrelaçando os dedos com os seus. O anel da avó Vitória brilhava à luz pálida da aurora. E isso ainda a assusta. Carolina balançou a cabeça. Não, me surpreende talvez, mas não me assusta mais. A Galeria de Arte no coração de Porto Alegre era um edifício histórico com tetos altos e amplas janelas que permitiam à luz natural inundar os espaços expositivos. As pinturas de Carolina ocupavam uma sala inteira. Paisagens gaúchas, cenas de vida no vinhedo e, ao centro, o retrato de seu pai entre as videiras. Ao lado deste, colocara uma obra nova, concluída apenas na semana anterior. Uma pintura que representava 2 mãos idosas que se apertavam sobre um cacho de uva escuro, uma homenagem silenciosa à história que acabara de descobrir, ao laço entre as famílias Oliveira e Al-Mansur, aos sacrifícios compartilhados durante tempos sombrios. A vernissagem atraiu uma multidão considerável. Críticos de arte, colecionadores, jornalistas especializados, mas também viticultores locais, amigos de Rafael, até mesmo alguns dos trabalhadores da propriedade Al-Mansur que haviam feito questão de estar presentes para apoiar a senhora Carolina, como haviam começado a chamá-la com afeto. Karim Al-Mansur chegou acompanhado por uma mulher elegante que Carolina nunca encontrara. Jamila, sua companheira há alguns anos, explicou Rafael. E seu pai estaria imensamente orgulhoso, disse-lhe o idoso, observando o retrato de Antônio Oliveira. Não apenas por sua arte, mas por como você honrou sua memória. Por como encontrou a força para perdoar. O perdão foi um presente que dei primeiramente a mim mesma, respondeu Carolina com um sorriso gentil. E agora compreendo que a herança que ele me deixou não era um fardo, mas um privilégio. Enquanto a noite avançava, Carolina notou um homem idoso que observava com particular intensidade a pintura das 2 mãos. Havia algo familiar em seu perfil, embora tivesse certeza de nunca tê-lo encontrado antes. Rafael aproximou-se, seguindo seu olhar. Aquele é David Cohen, explicou em voz baixa. O filho de Aaron Cohen, o homem que deu as estacas de Merlot ao seu avô. Convidei-o eu mesmo. Vive em Israel, mas vem ao Brasil todos os anos para visitar os lugares de sua infância. Carolina aproximou-se do homem idoso com reverência. Senhor Cohen, sou Carolina Oliveira. O homem virou-se, os olhos azuis luminosos, apesar da idade avançada. A neta de João e Vitória, disse com leve sotaque.
É uma honra conhecê-la, finalmente. A honra é minha, respondeu Carolina, sentindo o peso da história que os unia. Sua família deu a Minha um presente inestimável. David Cohen sorriu. E sua família deu a Minha o presente mais precioso de todos, a vida, indicou a pintura das mãos. Isso me comove profundamente. Captura a essência do que meu pai acreditava, que mesmo nos momentos mais sombrios, os seres humanos podem escolher a luz, a conexão, a esperança. Naquela noite, depois que o último convidado partiu, Carolina e Rafael caminharam de mãos dadas ao longo do Guaíba, as luzes da cidade refletindo-se nas águas escuras do rio. A exposição fora um sucesso, com várias pinturas já vendidas e comissões futuras asseguradas. Mas mais que o sucesso profissional, era a sensação de completude, de círculos que se fechavam, que preenchia a Carolina de uma alegria tranquila. Sabe o que compreendi esta noite? Disse, parando para olhar as estrelas sobre a cidade, que a verdadeira herança não é a terra, ou os vinhedos, ou mesmo a arte. É a capacidade de conexão, de amor, de perdão. Rafael assentiu, apertando-a contra si. E a capacidade de recomeçar, mesmo quando parece impossível. Como as videiras, sorriu Carolina, que a cada ano, após o repouso invernal, encontram força para brotar novamente. Exatamente como as videiras. Retornaram à fazenda tarde da noite, sob um céu estrelado tão brilhante que parecia irreal. A casa já não era um mausoléu de lembranças dolorosas, mas um ninho cálido, pleno de promessas para o futuro. Nos dias seguintes, tomaram uma decisão importante. Manteriam as duas propriedades separadas, os Al-Mansur, com sua produção histórica e prestigiosa, os Oliveira, com seu pequeno vinhedo especializado, mas criariam uma linha comum, limitada e exclusiva. Chamaram-na Memória Viva, com rótulos desenhados pessoalmente por Carolina, que contavam visualmente a história entrelaçada das duas famílias. O professor Rodrigues, entusiasmado com o projeto, aceitou supervisionar a primeira microvinificação experimental prevista para o ano seguinte. David Cohen prometeu retornar para a primeira vindima, trazendo consigo histórias e fotografias de sua família que enriqueceriam ainda mais o tecido de conexões que Carolina estava redescobrindo. A Escola de Arte de São Paulo ofereceu-lhe um acordo flexível, ensino concentrado nos meses de inverno, quando o vinhedo exigia menos atenções, permitindo-lhe manter ambas as paixões de sua vida. Uma noite de fim de maio, com o primeiro frio verdadeiro penetrando nos ossos, Carolina e Rafael refugiaram-se na biblioteca, diante da lareira acesa. Lá fora, as primeiras geadas haviam começado a preparar a terra para o sono invernal, um repouso necessário antes do despertar primaveril. "Tenho algo para você", disse Rafael, estendendo-lhe um pequeno pacote. Carolina abriu-o com curiosidade, revelando um pingente de prata em forma de folha de videira, com uma data gravada, o dia em que se reencontraram na estação, 3 meses antes. "É lindo", sussurrou enquanto ele o prendia delicadamente em seu pescoço, para lembrá-la de que cada fim é um novo começo, que cada perda contém a semente de algo novo. Tomou-lhe as mãos, olhando-a intensamente. "Eu te amo, Carolina Oliveira. Não apenas por quem você é agora, mas por toda a jornada que a trouxe até aqui. Por cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de força que você precisou encontrar para sobreviver." Carolina sentiu as lágrimas subirem-lhe aos olhos. Não lágrimas de dor desta vez, mas de gratidão, de plenitude. "Também te amo, Rafael. Por sua paciência, sua honestidade, sua coragem em enfrentar o passado junto comigo." Beijaram-se suavemente, o calor do fogo envolvendo seus corpos como uma bênção. Mais tarde, deitada ao lado dele na grande cama do quarto principal, Carolina repensou a jornada que a trouxera de volta para casa. Não apenas à fazenda física, mas a um lar emocional, a um sentido de pertencimento que transcendia lugares e tempo. Deixara Porto Alegre 10 anos antes, convencida de que a felicidade se encontrava na fuga, na distância, no esquecimento. Retornara a contragosto, com raiva e ressentimento no coração, determinada a vender e ir embora o mais rapidamente possível.
E, no entanto, descobrira que às vezes a verdadeira jornada não é aquela que nos leva para longe, mas a que nos traz de volta às nossas raízes, com olhos novos, com um coração aberto, com a sabedoria que apenas o tempo e a dor podem conceder. Como as videiras do pequeno vinhedo que haviam cuidado juntos, sua vida atravessara estações diferentes. O florescimento da infância, a geada da perda, o longo inverno da negação. E agora, finalmente, uma nova primavera estava brotando. Não perfeita, não sem desafios, mas rica em possibilidades, enraizada na terra fértil da verdade compartilhada e do amor reencontrado. Fora da janela, a lua cheia iluminava o vinhedo adormecido, prometendo que, com a primavera, novos brotos buscariam o sol, novas videiras dariam frutos. E, como elas, também Carolina e Rafael continuariam a crescer, a amadurecer, a criar algo precioso do terreno imperfeito, mais sagrado de suas vidas entrelaçadas. Às vezes, pensou Carolina enquanto mergulhava no sono, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Às vezes, o caminho mais longo é o único que pode nos trazer verdadeiramente para casa.